Olá pessoal, hoje eu tô aqui na minha varanda porque tá um dia muito bonito, né? Chegou a primavera, tá quase entrando o verão aqui na Suíça. Eu vou mostrar pra vocês a minha paisagem aqui da minha varanda. Que coisa rara, né? Quando chega o verão a gente fica feliz, ó. Essa aqui é a minha paisagem. Tá vendo, gente? Do lado de lá, na outra varanda, a paisagem é mais bonita. Mas então se como tá um dia bonito hoje, aproveitar, sentar aqui fora um pouquinho, né? Mudar um pouquinho o cenário. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Isaías capítulo 6 e é muito importante para a meditação de todos nós. Todos aqueles que têm chamado, tá? Todos os que têm chamado de Deus para fazer a obra, ou seja, todos nós, porque todos têm um chamado, mesmo que ainda alguém não tenha entendido qual é o seu chamado, o seu ministério, mas todos nós temos, né? E o nosso chamado principal é ser ministros de reconciliação, né? O ministério da reconciliação é para todos, ou seja, reconciliar o homem com Deus, falar do amor de Deus, do evangelho, o ID é para todos, certo? Então vamos lá. Sabendo que o ID é para todos, eu quero compartilhar com vocês isso aqui para fazer vocês refletirem comigo sobre algo muito importante, que é para se fazer antes de cumprir o chamado. O que nós temos que fazer antes de cumprir o chamado, né? Porque às vezes a pessoa se precipita em tentar cumprir o seu chamado antes de se converter de verdade, de se lavar, de se libertar totalmente e se preparar para poder, para que o Senhor possa usar essa pessoa de maneira mais eficaz. Então vamos lá. Capítulo 6 de Isaías. Eu vou ler do versículo 1, tá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu. Isaías está diante do trono de Deus, da glória de Deus. Ele vê os anjos que cobrem o rosto e adoram o Senhor Santo, a santidade do Senhor. E aí, Isaías sente aquele temor, sabe? De tipo assim, quem sou eu? Pecador, entende? Que estou aqui diante da glória de Deus. E ele diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade não percebeis. E esse texto a gente conhece. Vamos lá.
percebe que a primeira coisa é a consciência da santidade de Deus, que Isaías, né, que tem. Ele cai a ficha de quanto Deus é santo e como ele é indigno de estar ali. E ele diz: ai de mim, pois estou perdido. Todo homem, quando vê a glória de Deus, e a gente já viu outras passagens, tipo João, né, ele se prostra, ou seja, não tem como não se constranger com a santidade de Deus. E aí a primeira coisa que ele percebe, né, ou seja, que ele fala com relação ao seu pecado, ele percebe que ele é um homem de lábios impuros. Olha que interessante. Ele poderia falar, citar outros pecados, mas não, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo vem e purifica a sua boca. Olha como isso é importante. Antes de Deus chamar, depois que ele é purificado na sua boca, no seu falar, na sua língua, aí sim o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E assim, agora sim, Isaías, purificado nos seus lábios, ele agora sim, ele pode dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor vai, e o Senhor dá um recado a ele. Isso é muito forte, isso é muito forte. Quantos de nós queremos ultrapassar, sabe, botar a carroça na frente dos bois, ultrapassar as etapas, para cumprir um chamado que Deus ainda não falou para fazer, porque você ainda precisa ser purificado, né? Falando de língua e de lábios impuros, eu tenho aqui Colossenses 3:8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, olha aí, das palavras torpes da vossa boca. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Palavra torpe não é somente palavrão, tá? Palavrão, para mim, seria palavra vulgar, mas não é palavra torpe, tá? Por exemplo, uma palavra pode ser considerada palavrão ou vulgar em uma língua e em outra língua não. Ou em uma região do Brasil, uma palavra é palavrão e em outra região não. Existem palavras que no Brasil são consideradas ofensivas, palavrões, e em Portugal não. É muito relativa essa questão do palavrão. É claro que existem palavras que são... em qualquer lugar do mundo seriam palavrões, tá? Mas eu tô falando que é bem relativa essa coisa. Palavra torpe não é só um palavrão, ok? Mas palavra torpe é quando você fala uma palavra que não é para edificar. Ou seja, é para destruir. Uma palavra mentirosa. Uma palavra para afetar o seu irmão, para destruir. Jesus disse que nós temos que amar, certo? Amar o próximo como a si mesmo, amar os nossos inimigos, não é? Mas aí, João, em 1 João 3:14, diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Em 1 João 3,15 diz: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Por quê?
Porque nas nossas palavras tem poder de vida e de morte, está lá em Tiago 3. Então, quando você profere palavras de maledicência, você está matando uma pessoa. Entende? As palavras têm muito poder. Só que as palavras têm poder quando é proferida uma maldição. Se aquela maldição não encontra causa, ela volta, ela tem poder, ela vai atingir alguém. Ou ela atinge a pessoa, né, que está sendo o alvo da maldição, ou ela atinge a pessoa que está proferindo a maldição, né? Se essa maldição não encontra causa. As palavras têm muito poder. Então, vocês percebem o poder que tem esse relato de Isaías, quando Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim que estou perdido. O Senhor purifica os seus lábios e depois o envia. Purificar-se, lavar-se no sangue de Jesus, se arrepender de verdade dos seus pecados, ser totalmente liberto de todas as amarras do inimigo, de todos os demônios e espíritos que agem na vida, né, na sua vida. Precisa fazer esse trabalho de libertação para depois começar a proclamar libertação aos que estão em prisão, né? Aos que estão nas amarras do inimigo. Bom, é esse o recado que eu tenho para vocês, tá? Para reflexão de todos nós. A purificação e a santificação é um processo, não é algo de um dia para o outro, né? Mas antes de fazermos o ID, precisamos sim nos lavarmos totalmente e deixar o Senhor purificar a nossa boca, né? Antes de proclamarmos o Evangelho do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima.